Olá, meu nome é Marcelo da Costa, eu sou arquiteto e fotógrafo. Sou um dos fundadores do Estúdio Risco, onde junto com Juliana Amaral e Humberto Pio, desenvolvemos projetos de expografia, também conhecido como Projeto de Arquitetura de Exposições. Desde 2008, venho fotografando exposições de arte desenhadas dentro do nosso estúdio e também por outros expógrafos e artistas. Nessa aula, vou explicar como você pode fazer um registro fotográfico de uma exposição de arte. O que eu vou contar aqui é o modo como costumo trabalhar, que pode ser usado para fotografar uma exposição no museu, numa galeria ou até mesmo para fotografia de arquitetura de interiores. Essa aula foi pensada para qualquer pessoa que tenha interesse em se aventurar a fotografar exposições de arte. Primeiro, vou falar brevemente sobre as exposições de arte, sobre o projeto expográfico e sobre a importância do registro fotográfico. Depois, vou mostrar os equipamentos e apresentar como faço os meus registros. Por fim, apresento as imagens de 2 trabalhos de expografia feitos pelo Estúdio Risco, que vão ilustrar as possibilidades de que se espera de um registro fotográfico de exposições. As exposições de arte são efêmeras por natureza, recortes curatoriais que determinam certo agrupamento de obras de um mesmo artista ou de artistas diversos, e duram poucos meses ou até poucas semanas. Cada exposição é única no seu tempo. As escolhas do curador e a disposição das obras no espaço, expografia, resultam num evento ou num discurso que provavelmente não se repetirá mais, o que torna imprescindível um registro visual das exposições na sua espacialidade. Na maioria das vezes, os catálogos das exposições são feitos antes de a exposição estar pronta. Assim, eles não contemplam fotos da exposição finalizada, ficando os registros fotográficos relegados a fotos da inauguração com caráter social, o vernissage, que pouco contribui para o entendimento espacial da exposição. Nada mais justo que essa conjunção de esforços de artistas, curadores, produtores, cenotécnicos, expógrafos, educadores, construtores, iluminadores, designers, entre outros, seja registrada de maneira apropriada para que esse material possa servir de promoção da exposição para o acervo dos artistas e expógrafos e também para estudos posteriores de arte e história da arte. A expografia é o projeto arquitetônico da exposição. Ela é responsável pela criação dos dispositivos que suportam as obras, paredes, painéis, bases, vitrines. E também é responsável pela disposição desses dispositivos e das obras no espaço. A expografia, em conjunto com o projeto de iluminação, é a materialização e espacialização do discurso curatorial. Em outras palavras, é como esse conjunto ou agrupamento de obras se apresenta ao público através de um recorte estabelecido. E esse é o objeto do fotógrafo de exposições, o registro em imagens da expografia. Acho que aqui vale um alerta. Temos que diferenciar a foto de obra de arte, que é aquela que tem o foco na obra em si e tenta representá-la de maneira fiel com suas características de cor e textura, da fotografia de exposição de arte, que é o nosso objetivo aqui nessa aula. Fotografia essa que pretende capturar o espaço onde as obras estão e como elas são apresentadas aos visitantes. Você pode usar qualquer tipo de tripé para fazer o seu registro fotográfico. O importante é que ele seja firme, estável e suporte o peso total da sua câmera mais a lente. É interessante também que ele tenha fácil regulagem para você poder nivelar a sua câmera enquanto faz os registros.
Você pode utilizar qualquer câmera para fazer o registro de uma exposição. No meu caso, eu uso uma câmera de lentes intercambiáveis. Eu posso trocar as lentes da câmera. No caso desse tipo de fotografia, eu utilizo uma lente grande angular, o que me permite um campo visual maior sem eu ter que me afastar muito do objeto a ser fotografado. Antes de sair para fazer o registro, é importante fazer um checklist de todo o equipamento que você vai precisar. Então vamos lá. O tripé, a câmera, lentes, uma bateria extra, cartões de memória. Agora eu vou dar alguns parâmetros básicos que eu costumo fazer quando eu vou iniciar os meus registros. Primeiro nível, eu sempre nivelo a câmera, depois de montada no tripé, pelo nível interno que a câmera tem. A maioria das câmeras digitais novas tem esse sistema. Depois eu configuro o número F, que é a abertura do diafragma, entre 9 e 11. E depois de fazer a fotometria, eu estabeleço a velocidade de disparo. A velocidade de disparo geralmente é muito baixa em ambientes internos, por isso do tripé, para a imagem não ficar nem borrada nem tremida. O importante nesses casos também é usar o disparador externo ou usar o próprio temporizador das câmeras. E aí você não corre o risco de tremer a câmera apertando o botão disparador dela. Se for possível, converse com o curador da exposição ou o expógrafo. Eles poderão te dar informações importantes sobre a concepção da exposição, de como o espaço foi pensado, o que trará subsídios para você direcionar o seu olhar e fazer um bom trabalho de registro fotográfico. Antes de começar a fotografar, percorra toda a exposição. Veja as situações de luz, de enquadramentos que podem ser possíveis. Isso pode te ajudar na hora que você começar a fotografar, a organizar melhor o seu trabalho. Com o equipamento nas mãos, escolha o ângulo e regule a altura do tripé de modo que fique um pouco abaixo da linha dos seus olhos, o que deve deixar a câmera entre 1,40 m e 1,50 m. Essa é a altura média que as obras de arte de parede são posicionadas numa exposição. Depois, coloque a câmera no tripé e aí nivele a câmera. Você pode usar um nível de bolha na câmera ou usar o nível interno que existe na maioria das câmeras modernas e nos smartphones. Configure a câmera para capturar as imagens no formato RAW. Esse formato não pode ser alterado e ele carrega todas as informações de como e quando a foto foi feita. A partir dele você pode salvar alterações em outros formatos de imagem, como JPEG, por exemplo. O próximo passo é regular o ISO, abertura e velocidade. Aconselho deixar o ISO entre 50 e no máximo 200, para você ter uma imagem com menos ruído. Em seguida, regule a abertura entre 9 e 11. Dentro dessa variável, tem-se a impressão de que quase todo o ambiente está em foco. Em seguida, ajuste a velocidade conforme a fotometria. Na maioria dos casos, a velocidade será baixa, por isso as fotos devem ser feitas com a câmera montada no tripé e com o uso de disparador externo, ou o timer. Assim as fotos não ficarão tremidas. Assim siga fotografando até que tenha registrado todos os ambientes da exposição. Lembre-se também que é importante fazer diferentes exposições para o mesmo enquadramento. Depois você pode escolher a que ficou melhor. Agora vou apresentar alguns trabalhos de expografia que desenvolvemos no Estúdio Risco. Foram duas formas diferentes de fotografar, mas que resultaram em trabalhos igualmente satisfatórios.
A expografia que criamos para o 36º Panorama de Arte Brasileira, Sertão, possibilitou uma visualização diferente do espaço do MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Os painéis altos, que são normalmente usados para criar salas dentro do museu, foram deitados no chão e recobertos com chapas de MDF. Isso permitiu uma visada livre, quase que completa da sala principal do museu e alterou também a relação com o Parque do Ibirapuera, onde fica o museu. Isso me permitiu fotografar um percurso linear interessante, onde a cada foto eu vou me aproximando das obras e ao mesmo tempo me aproximando do final da sala. Particularmente acho bem interessante as fotos em que aparecem as janelas do museu e dá para ver o Parque do Ibirapuera ao fundo. Depois, com a câmera na mão, aproveitei e fiz algumas fotos de detalhes. Os painéis, deitados e empilhados em diferentes alturas, criam uma topografia, o chão do sertão. Chão que ora é repouso de escultura e outra é anteparo de projeção. É chão e é parede, e tudo está à mostra. A exposição O que os olhos alcançam, Cristiano Mascaro, é uma exposição muito interessante, pois ela foi montada por 2 vezes em 2 lugares diferentes. Foi uma exposição itinerante e eu tive a oportunidade de fotografar as 2 montagens. E assim nós podemos ver como o lugar pode mudar completamente a percepção da exposição. Essa exposição é um apanhado de toda a carreira do fotógrafo brasileiro Cristiano Mascaro. A ideia da curadoria era mostrar todo esse trabalho de uma longa e importante carreira, mas de uma forma não linear. Para isso, desenhamos painéis com apenas 5 centímetros de espessura, que só paravam de pé quando angulados em conjuntos de 2 ou mais painéis, tal qual uma dobradura. Os painéis foram montados configurando pequenas ruas labirínticas ou vielas, que acabavam direcionando o visitante para o volume central, que lembrava um coreto, reforçando a característica principal da obra do artista, que é a fotografia urbana da cidade. A exposição é setorizada por assuntos, mas não há percurso definido, de modo que o visitante pode andar livremente pelas ruas da exposição. Da mesma forma, fui fotografando, procurando ângulos interessantes, onde ora as obras eram protagonistas e ora o zigue-zague dos painéis se sobressaía. Depois de fotografar todas as ruas, fui fazendo as fotos de alguns detalhes e das vitrines. Depois, a exposição foi para o Sesc Santo André. E lá a situação espacial era completamente diferente. O pé direito muito alto do espaço expositivo permitiu a instalação de ampliações fotográficas de 4 metros de comprimento, impressas em tecido e penduradas em varas sobre a exposição. O acesso superior por rampa no espaço permitiu uma captação de imagens aéreas muito interessantes, que reafirmam o caráter urbano da proposta expográfica. Pude explorar os contrastes da iluminação de dentro e fora da exposição. E também as próprias varas de iluminação, que se tornaram elementos cenográficos importantes da exposição.
Espero que tenham gostado. Agora é só praticar. Essa aula foi possível devido ao PROAC, Programa de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo. Se você quiser mais informações sobre arquitetura de exposições, acesse o site do Estúdio Risco, estudiorisco.com.br.